Pessoal, hoje a gente vai continuar a parte sobre placas de expansão. Comecei na última aula. Daqui a pouco eu mostro para vocês um vídeo sobre como que a gente troca uma placa de vídeo e um computador desktop. Mas aí, antes disso, só passar rapidinho aqui pelo conteúdo que a gente viu na última aula, onde eu expliquei para vocês sobre a possibilidade de expandir as capacidades de um computador usando esses hardwares de expansão. Okay? Então, a gente pode, por exemplo, acrescentar novas placas de vídeo, placa de som, placa de rede, placa de armazenamento, né, SSD, ou placa de captura de vídeo. Tem vários outros tipos, né? Esses são os principais tipos de placa que a gente pode acrescentar em um computador, tá? Falei para vocês que essas placas são acrescentadas em um slot especial, que seriam, na realidade, encaixes, né? Onde tem um padrão correto de encaixe para essas placas, chamada de PCI, né? Inicialmente, quer dizer, a versão anterior era chamada de PCI. Na verdade, é uma forma de conexão de periféricos, né? Interconnect, componente periféricos aqui, né? A gente pode acrescentar novos periféricos, né? Então existe um padrão para poder fazer essa interconexão. A evolução desse PCI foi o PCI Express, tá? Então ele trabalha com barramento de dados, onde passam 64 bits de uma vez só, através desse slot, né? Tanto indo para a placa-mãe, quanto voltando, né, para a placa de expansão. E aí a gente pode ter números diferentes de vias, né? Então, se eu tiver o mais básico, seria um encaixe menorzinho, chamado de PCI Express de 1x, que ele vai ter só 64 bits, mas a gente pode ter mais vias, né? 2x seria o dobro disso, né? 128, até x4, x8, x16, x32, que seriam um número de vias por onde trafegam os dados. Então, quanto mais vias, mais dados é possível fazer a comunicação, né, entre a placa-mãe e esses componentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho, que eu queria mostrar para vocês, uma plaquinha PCI Express de 1x. Ele é pequenininho assim, ó. Tá vendo? Esse engate aqui, se vocês derem uma olhadinha, que tem aqui esses pininhos metálicos, esse aqui vai ter um engate exatamente lá no slot da placa-mãe, ok? Então tem um padrão, apesar de ter um comidinho aqui, ó, é assim mesmo do padrão, tá? Tem um comidinho aqui do lado de cá também, né? Tem um pedacinho a menos, mas esse aqui é tudo do padrão. E aqui, na verdade, tem uma parte para fazer controle de dados, de alimentação de energia, e aqui seria de 1x, né? Então, 16x seriam várias vias de entrada e saída de dados para essa placa que vai ser agregada lá. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha de Wi-Fi, tá? Então, você pode pegar um desktop, acrescentar essa placa, e ela vai virar uma placa, quer dizer, o computador vai ter a possibilidade de colocar um Wi-Fi nele. Tá? Então, lá por trás do seu computador teria essa saída, aí você não vai precisar de ter que colocar um adaptador ou puxar um cabo até o seu roteador. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter também, além da conexão com a placa-mãe, vai ter um outro conector aqui, ó, que vai ser um cabinho, na realidade, para ligar o Bluetooth, né? Então, vai ter um cabinho aqui para ligar aqui, nesse caso específico, e o outro engate para colocar na placa-mãe, como se conectasse um USB. Vamos ver aqui se vocês estão conseguindo ver. USB, né? Aqui no alto. Então essa plaquinha aqui, ele é Wi-Fi e Bluetooth ao mesmo tempo. Que aí impede da gente ter que comprar uma pecinha dessa aqui. É o mais simples de encontrar, é mais barato, lógico, né? Então isso aqui já seria o suficiente de ter uma pecinha dessa para ligar no USB e usar como Wi-Fi, entendeu?
Então, ao invés de você comprar uma placa de expansão, você poderia comprar só um adaptador. Aí vai depender do tipo de funcionalidade que você vai acrescentar ao seu equipamento. Então, esse que eu comprei, que antigamente eu tinha um notebook que não tinha uma antena de Wi-Fi muito boa, eu comprava, colocava aqui do lado do notebook e funcionava. Até pouco tempo atrás estava usando no computador aqui de casa. Então, aí eu fui e comprei essa plaquinha aqui e coloquei no computador. E aí assim eu não preciso mais. Eu acabo tendo uma qualidade melhor de conexão com Wi-Fi desse jeito, tá? Alguns outros adaptadores, ó, de Wi-Fi, você já deve ter visto, né? Enquanto isso aqui não é não é caro, né? Então você pode colocar no seu computador e conseguir conectar no seu Wi-Fi, tá? Então aqui essa parte. Só para mostrar para vocês ali que é uma placa que a gente tem, na realidade, que tem um slot específico para poder colocar ela no nosso computador. Tá? Então, eu tenho esses grátis de 1x, 4, 8, 16. Vão ter versões diferentes. Basicamente, o que muda é o seguinte: além desse tamanho, que aí eu tenho uma quantidade diferente de dados que trafegam através dessas interfaces, a gente tem também versões diferentes. Então tem a versão 1.0, 2.0, 3, 4, 5, estou fazendo até a 6 agora, do PCI Express, onde a cada versão eles dobram a velocidade de transmissão de dados entre desse componente, tá? Dessa interface. Aí das placas de expansão, eu primeiro falei da placa de vídeo, que tem a funcionalidade de montar o vídeo que é apresentado para os usuários, ok? Basicamente o que a gente tem numa placa de vídeo aqui, ó, é como se fosse quase como se fosse um computador mesmo, entendeu? Ele tem uma parte principal aqui que faz processamento gráfico, então a gente chama de GPU, tá? Então isso tudo é a placa de vídeo, tá, gente? A GPU é só esse processador gráfico aqui. No caso dessa placa, as memórias RAM ficam em volta aqui, ó, são esses microchips mais escurinhos que estão aqui nessa imagem, tá? A gente chama de vídeo RAM só para poder diferenciar, mas basicamente são chips de memória RAM mais otimizados mesmo, né? Eles fazem algumas modificações só para poder otimizar ele para vídeo. As conexões aqui de baixo são parecidas com a conexão que eu mostrei para vocês aqui, ó, do PCI Express, não é isso? Tem a partezinha aqui inicial, uma divisão, e aqui tem só um canal, nessa plaquinha que eu tenho de Wi-Fi, tá? Enquanto nessa da GPU, vocês podem reparar que o barramento aqui para transmitir informação é bem maior, né? Ele é um PCI Express X16, então tem 16 canais de transmissão de dados, então você consegue trafegar bastante dados, né, através dessa placa aqui. Aqui atrás vão ficar os conectores para os monitores, para a sua TV, enquanto lá no Wi-Fi vai ter as conexões diferentes, vai ter uma antena, uma placa de expansão de áudio, vão ter os conectores lá do seu microfone, das suas caixas de som, tá? E na placa de vídeo tem algumas coisas a mais. Então tem conector de energia aqui, dependendo da placa de vídeo, se ele precisar de mais energia, tá? Algumas não tem. E em algumas placas de vídeo também tem uns conectores aqui para fazer interligação entre as placas de vídeo. Então quanto melhor a sua placa de vídeo, mais rápido ele vai processar as imagens, então ele vai conseguir muito mais, calcular muito mais imagens por segundo, e aí com isso a gente acaba tendo uma visualização melhor das imagens, tá? Então a gente pode... Então tem duas coisas, uma é a qualidade da imagem, então quanto mais perfeito for a imagem, mais trabalho vai ser poder calcular, como eu mostrei para vocês, passou aqui, né? Que na qualidade baixa e alta, né? Igual eu mostrei na última aula. Quanto mais detalhes tiver na imagem, mais tempo vai demorar para poder processar.
vocês são feitos todos através de cálculos, né? Assim como eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Então, poder montar o desenho do carro aqui, tem que calcular essas linhas, as direções da luz, como é que vai ficar o sombreamento, como é que vai ficar a cor, a textura por cima desses aramezinhos aqui, né? E aí, no final vai ficar a imagem perfeitinha, mas, quer dizer, então tem que ter bastante cálculo para chegar a esses resultados. A GPU consegue um trabalho mais rápido para fazer imagens, por quê? Porque tem vários núcleozinhos separados, tipo assim, cada núcleo desse fica responsável por um pedaço daquela imagem. Então ele já recebe todas as informações e ele pode fazer o cálculo daquele pedacinho da imagem ao qual ele é responsável, independente do que os outros núcleos estão trabalhando. Então ele acaba trabalhando de forma mais rápida por causa disso. Enquanto uma CPU não, a CPU, a forma dele trabalhar é sempre uma coisa atrás da outra, e normalmente o que um núcleo faz às vezes depende de alguma informação do que o outro núcleo faz. Então por isso que a gente acaba não tendo uma CPU com, sei lá, 64, 128, 250 e tantos, ou mais do que isso, né, de núcleos, que acabaria não sendo tão produtivo. Algumas iam trabalhar e as outras não, tá? Por causa da característica do trabalho mesmo, que é diferente. Eu mostrei aqui a placa de vídeo, mais ou menos. Então, a partir da qualidade, dá mais trabalho poder fazer a imagem. Consequentemente, menos imagens por segundo a gente tem, tá? Então, quanto melhor a qualidade, menos quadros por segundo, que a gente chama de FPS, né? Então, frames per second, quadros por segundo. Com 24 frames é a quantidade de quadros por segundo que a gente tem num cinema, por exemplo, tá? Esse é o padrão. Tá? Porque aquele é o mínimo aceitável que foi de forma empírica, né, feito pelos cineastas lá de muitos anos atrás, lá do princípio do cinema, onde eles conseguiam ter a quantidade mínima de imagens para poder a visão humana ser confundida como se fosse algo real, tá? E no caso de computadores, atualmente, o melhor mesmo é 60 FPS, porque acaba igualando a velocidade de atualização do monitor com a quantidade de imagens por segundo. Então a gente acaba tendo uma sensação melhor de jogo, tá? Mas isso é lógico, mais FPS, a gente acaba tendo uma sensação melhor do jogo, a gente está fluindo mais, não está travando, tá? As duas principais fabricantes aí, a NVIDIA e a AMD, que eu mostrei para vocês, eles fabricam as GPUs, tá, gente? Eles fabricam o processador gráfico. E quando eles lançam o processador gráfico, eles montam uma placa de vídeo de referência para que os outros fabricantes tipo, sigam aquele projeto e façam suas modificações, melhoras. Tá? Então essa aqui é uma da NVIDIA, a RTX 2080, que era uma das atuais. Atualmente lançou as RTX 3000 e alguma coisa, né? Que internamente é aquilo que eu mostrei para vocês, crescido aqui de um sistema de dissipação, então vai ter uma parte metálica para extrair o calor e as ventoinhas para soprar em cima desse alumínio, desse cobre, para poder dissipar a energia térmica. E no caso aqui da AMD, ela comprou a empresa ATI há alguns anos atrás, agregou essa empresa de construção de placas de vídeo ao grupo deles, e começaram a fabricar GPUs também, tá? Essa RX 5700 XT também aqui é a GPU que eles construíram, e a partir dessa GPU eles montaram essa placa de vídeo, tá? Então a GPU está aqui, e a restante toda aqui faz parte da estrutura dele, então placas para poder dar uma sustentação nessa placa de vídeo, para ela não empenar, já que essa placa vai ficar tombada assim, né? O peso vai, dependendo, pode empenar ou não essa placa aqui, já que ela acaba sendo grande. A placa de vídeo mesmo, dissipador de calor, as ventoinhas aqui, montando o cooler, né? É lógico, a partir desses projetos, as outras empresas, Gigabyte, Asus, MSI, Aorus e várias outras, compram esse chip gráfico, licenciam um projeto e montam suas placas de vídeo. E é lógico que isso tudo vai
influenciar no preço, na velocidade, capacidade de cada um deles, tá? Só lembrando que, dependendo do sistema, né, que normalmente as pessoas comuns ou games acabam não precisando, mas é possível aqui, ó, agrupar várias dessas placas de vídeo. Na realidade, é lógico, vai depender se sua placa-mãe permite esse monte de placa conectada, né, se ela for grande o suficiente, ter slot suficiente para isso, e o chipset também permite, tá, fazer essa conexão. Aquela era da NVIDIA, chamada de SLI. Só para vocês saberem também, a AMD também permite você agregar várias placas de vídeo. Com isso, você aumenta o poder de processamento da sua máquina, você consegue, então, aumentar a qualidade da imagem e aumentar o número de frames por segundo dela, tá? Vou passar um vídeo para vocês daqui a pouco sobre como trocar a placa de vídeo, tá? Mas só de uma forma rápida, seria o quê? A gente precisa desligar o computador, tá? Desconectar os cabos, somente o cabo de vídeo, né, que normalmente vai estar engatado ou na placa de vídeo antiga ou na saída aí da placa-mãe, se for usado o vídeo on-board. A gente vai abrir o gabinete, vai conferir se a fonte de energia, ela, na verdade, permite, né, isso. Depois eu passo para vocês um link onde a gente consegue, tipo assim, a partir de todos os equipamentos que a gente tem, ter uma ideia assim, de mais ou menos de quanto que a fonte precisaria ter, né? Tipo, 400 watts, 500, né? 350 watts. E aí você vai ter que decidir se vai ter que trocar ou não essa fonte de energia, tá? É lógico, dependendo do seu gabinete, pode ser pequeno, e aí você não vai poder comprar as placas de vídeos maiores, vai ter que ser uma menorzinha, né? Então você tem que, pelo menos, ter uma ideia do tamanho do gabinete. É lógico que o engate aqui embaixo, aqui, PCI Express X16, ele vai ser igual, tá? Então não vai ter problema a placa de vídeo não, ele vai ser funcional no seu computador se ele tiver, ok? Então, se for uma versão mais nova ou mais antiga, ele vai funcionar se ele engatar aqui. O problema todo é se a placa for muito grande, ela pode não caber dentro do gabinete. Por isso que tem que medir. Tá? Então, essa conexão antiga aqui da placa de vídeo AGP já não, dificilmente você vai encontrar, só em algum computador, né, que você já tem na sua casa ou que você vai fazer alguma manutenção. Mas normalmente vai ser esses PCI Express de X16. Repara que aqui tem uma travinha, para poder garantir que quando aquelas ventoinhas começarem a girar, ela não vai trepidar e soltar, entendeu? Então, quando a gente engata, essa travinha prende, como se, assim como tem uma trava também nas memórias, né, para evitar que elas saiam. Aí você teria que depois para tirar, tem que abrir essa trava para poder arrancar ela fora. Vou mostrar para vocês que atualmente acaba não tendo muito problema, tá? Porque as placas acabam tendo algumas fontes de segurança, tipo verniz em cima da placa da placa de circuito, né? Do chip, e até aqui na região mais litorânea acaba gerando menos eletricidade estática no corpo, né? Eletricidade estática, né? Desculpa aí, gente. Acaba pegando o corpo da gente pelo próprio ar. Então, o atrito do ar, o atrito da roupa no corpo acaba gerando essa eletricidade estática. E quando a gente chega próximo de algum equipamento metálico, algum metal, essa eletricidade acaba passando para esse metal. Então, a ideia aqui é descarregar a eletricidade estática é você encostar alguma parte metálica aqui do gabinete que não tem a pintura, entendeu? Aí tira um pouco dessa sua energia, tá? Aí depois a gente vai tirar a travinha, arrancar ela fora aqui, abrir uma baia aqui atrás, se a placa de vídeo for muito larga atrás, né? Então a gente vai precisar tirar uma dessas pecinhas de alumínio lá atrás e depois engatar no slot correto, tá? Feito isso, se tiver uma conexão de energia, a gente coloca essa conexão de energia, fecha, vai conectar o cabo de vídeo, é lógico, na saída da sua placa de vídeo. Depois a gente vai ter que instalar os drivers. Então, vai ter
pouco tempo atrás vinham CDs, né, com os drivers de instalação, mas normalmente agora a gente acessa o site da fabricante, baixa o software que tem que instalar e instala, reinicia o computador e ele passa a funcionar, tá? Então, na NVIDIA, você vai entrar no site da NVIDIA, se for da AMD, você vai entrar no site da AMD e pesquisar pelo nome da sua placa, entendeu? Às vezes, no próprio fabricante, você consegue achar esses drivers aqui, tá? Então é o seguinte, a gente continuar aqui, eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês precisam, né, é lógico, não só para isso, vocês terem um kitzinho de vocês de ferramenta com um básico, né, para poder você fazer uma manutenção, né. Então, sei lá, no mínimo você tem que ter uma chave Phillips, tá? Essa aqui que é tipo uma cruz, né? Que na verdade é só um imã que eu deixo aqui para poder ficar mais fácil pegar os parafusos, né? Então com ela imantada fica mais fácil de pegar esses parafusos porque eles grudam, né, no imã, né? Essa aqui é a ideia. E também precisaria ter uma outra chavezinha Phillips. As principais é a chave Phillips, tá, gente? Basicamente é isso que você precisa. Mas quando a gente acaba comprando um kitzinho desse, acaba vendo um monte de coisa aqui a mais que a gente acaba não usando muito, tá? Mas basicamente precisaria mesmo são chaves Phillips, né? Ó, um pouquinho maior e um pouquinho menor. Um lugarzinho para guardar os seus parafusos, né? E uma borrachinha branca, que depois a gente vai explicar para vocês que vai servir para a gente limpar os contatos. Isso aqui é muito básico, né? Que limpar os contatos aqui com a borrachinha branca. Isso aqui, todo mundo fala sobre isso, né? Bem, outras coisas que vocês poderiam ter, às vezes, são cartões, né? Para você abrir. Geralmente, notebook, né? E aí, se quiser abrir o notebook, é lógico que vocês, só falando por vocês, né? Para tirar os parafusos, teria que vir, por exemplo, algum plástico duro aqui para poder vir e destravando ele aqui, pela lateral, tá? Mas aí, lógico que é só comentando para vocês agora, mas no futuro eu falo mais algumas coisas para vocês, tá? Então, também existem alguns kitzinhos que o pessoal utiliza, às vezes ao invés de ser um cartão mesmo, né? Que ele é duro, a gente que compra tipo umas paletinhas assim, ó, costuma vir alguns kitzinhos, às vezes paleta de pessoal que toca guitarra, mas aqui é até mais fininho, né? O pessoal utiliza muito isso aqui para poder, às vezes, abrir e fazer alguma manutenção em um smartphone. Tem uns outros assim, ó, as fininhas. O pai que é fininho aqui na ponta, né? Na verdade é para poder engatar entre os dois plásticos e aí você vai destravando as travas plásticas que ficam ali por baixo. Tá, então nesses kitzinhos acabam vindo algumas chavezinhas, né? Aqui no caso é porque é um kitzinho para poder abrir um celular, que eu acabei mexendo, né? Outras coisas, então para celular, às vezes tem uma ventosa, né? Para poder grudar assim na tela do celular e tirar, mas isso aqui só se vocês precisarem muito de mexer, né? No caso meu aqui era um smartphone que na verdade a bateria tinha ficado ruim, eu consegui achar na internet, aí eu comprei a bateria, veio esse kitzinho, aí eu abri, eu mesmo troquei aqui a bateria e eu usei por mais um tempo, tá? Aí tem alguns outros também, mas aqui é só para poder utilizar também, né? Para poder tirar essas travas, né? Mas basicamente um cartão mesmo resolve, não precisa ficar inventando muita coisa não. Mas que eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, tá. Daqui a pouco eu mostro mais coisas para vocês. Ok, então agora eu vou passar para vocês 2 vídeos explicando como é que a gente consegue tirar ou colocar uma placa de vídeo
no nosso desktop, ok? Eu vou colocar o link desses vídeos na descrição do vídeo, tá? E lá no AVA também. Então, assistam aí. Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e bom, rapaziada, hoje estamos aqui com mais um episódio do Guia do Gamer Aprendiz. E hoje, como vocês estão vendo aqui, eu tô com esse PC lindo, 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 que é temático aí da ASRock, né, da Phantom Gaming, uma Z390 Phantom Gaming, o gabinetão da NGXT, o Phantom Gaming Edition e uma plaquinha de vídeo, também uma 5700 XT Phantom Gaming. E no vídeo de hoje eu quero mostrar o que para vocês? Como você instalar e como você desinstalar uma placa de vídeo. Para instalar a placa de vídeo não tem muito segredo, mas você tem que se atentar em algumas coisinhas ali, principalmente o cuidado para você não acabar empenando o PCI Express da sua placa-mãe ou então machucando a sua placa de vídeo. E para isso, a minha recomendação é você instalar a placa de vídeo com o seu PC deitado. Por que deitado? A hora que você colocar a sua placa de vídeo ali no slot, ela já vai estar na posição certinha. Se você instala ela com o PC assim, o que vai acontecer? Você vai plugar a placa de vídeo e, claro, a tendência da gravidade é cair. E ela é possível que entorte aqui o seu PCB, dependendo do peso da sua placa. Mas claro que o recomendado é você fazer com ele assim, deitadinho. Beleza, gurizada? Com o nosso PC deitado, normalmente, se a sua placa-mãe é ATX, você vai ter 3 slots desse grandão ou 2 slots. Se ela for micro ATX, mini ATX, provavelmente você vai ter só esse maior aqui. Que no caso aqui pra gente, o que interessa para nós aqui é esse primeiro, que é o slot X16. Então, se você colocar num desses slots aqui de baixo, é possível que você perca a performance se sua placa de vídeo necessitar de mais transferência de dados. Então, sempre coloque nesse primeiro slot. Então, primeiro de tudo, é claro, a gente precisa desparafusar essas baias aqui, ó. É porque a nossa placa de vídeo, as conexões de vídeo dela vão encaixadas aqui, certo? No caso aqui dessa placa-mãe, ela pega o segundo e o terceiro slot. Então, só pega a sua chave Phillips, tira as tampinhas aqui e beleza, você tem livre ali para instalar a sua placa de vídeo. Como que você vai fazer isso? Tá vendo que aqui na minha placa-mãe tem essa travinha? No caso, você abre a travinha, você vai colocar a placa de vídeo aqui. Pode ver aqui, ó, a placa de vídeo, ó, tem esse dentinho aqui, que é onde vai encaixar aqui, certo? Então você só encaixa ela e você vai dar uma apertadinha para baixo, até você ver que a travinha que estava ali, ela fechou, prendendo a sua placa de vídeo, certo? Beleza, rapaziada, o que a gente precisa agora é parafusar aqui, ainda com o PC deitado, tá? Minha recomendação é sempre você fazer esse procedimento com o PC deitado, para não entortar o teu slot PCI Express. Beleza, parafusado, o que falta agora? A gente conectar os cabos de alimentação da nossa placa de vídeo. Então você vai procurar lá na sua fonte esses cabinhos aqui, ó. É esse cabinho que ele tem 6 conexões de um lado e mais uma de 2 aqui, ó, que você vai juntar, caso a sua placa de vídeo precise de 8 pinos, né, ou mais aqui, como aqui são 16 pinos, no caso você vai precisar dos 2. Como que você faz? Você acha primeiro essa alavanquinha aqui, né, essa travinha, localiza aqui onde está na sua placa de vídeo, no caso a minha fica em cima, você vai juntar aqui os cabinhos e colocar na sua placa de vídeo. O outro a mesma coisa, juntou, colocou, beleza, sua placa de vídeo está instalada numa boa. Facinho, né, rapaziada? Beleza, rapaziada, agora eu vou mostrar para vocês o quê? Como que você desinstala a sua placa de vídeo. O procedimento é basicamente o mesmo, só que inverso. Então você começa lá, tirando os cabos da sua placa de vídeo, os cabos de alimentação, certo? Depois você desparafusa ela do seu gabinete. Aí agora que tá o segredo, gurizada, que é o quê? Você destravar essa travinha aqui. Isso é muito importante, você destravar essa parada, porque se você não destravar, é capaz de você arrancar isso aqui, você pode danificar até a sua placa-mãe. Então como que você faz? Vem aqui com o dedo, pressiona ela e segura. Segurou, você vai tirar a sua placa de vídeo fazendo assim, ó, puxando ela assim, ó. Soltou a sua placa de vídeo, GG, tá desinstalada. Bom, rapaziada, então é isso. Vocês viram que não tem muito segredo. É só você tomar aqueles cuidadinhos ali que eu disse para não espanar, para não entortar
o seu slot PCI Express, ou pior, acabar quebrando a sua placa de vídeo. Segurar ali a trava na hora de retirar a sua placa também é muito importante. E são esses detalhezinhos que fazem a diferença aí para você montar um PC filé sem estragar nada, beleza? Por favor, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal, nos siga em todas as redes sociais, óbvio, entra lá no Terabyte Club no Facebook. Beijo e até a próxima. Partindo do fato de que você já desconectou seu computador da tomada, já retirou o cabo HDMI ou DisplayPort da traseira do seu gabinete e de que você já removeu a tampa do seu computador, seja ela acrílico, metal ou vidro temperado, a primeira coisa que você deve retirar da sua placa de vídeo são os conectores de energia que a ligam à fonte do seu computador. No caso aqui do meu, são dois conectores, um de 8 pinos e um de 4. Depois disso, eu vou retirar os parafusos que ficam aqui na parte traseira do gabinete e somente depois eu destravarei a placa de vídeo da placa-mãe. Como você deve saber, quase todas as placas-mãe, no conector PCIe X16 e também no X4, você tem um pequeno mecanismo de trava. O que eu vou fazer aqui depois é destravar a placa de vídeo. Bom, esse é o conector da fonte que fica ligado na placa de vídeo. Então no final são dois conectores e eles possuem uma pequena travinha. Essa travinha fica aqui e você simplesmente não pode puxar o conector da fonte direto da placa de vídeo. Você primeiro tem que remover essa travinha. Essa travinha aqui é bem firme, tá? Então isso aqui não foi feito para ficar retirando e colocando a todo momento. E aqui também tem a outra travinha. Então, se você colocar a unha aqui por baixo, você consegue sentir lá o local onde a trava fica. Então, você deve segurar aqui, remover a trava com a sua unha e puxar. Como você pode ver aqui, essa aqui é a travinha, tá? Então, lembre-se sempre de puxar ela. E também, quando você fizer o encaixe, quando for devolver ou colocar outra placa, você tem que apertar até ela ficar fixada lá, travada novamente. E você não pode forçar, você realmente tem que primeiro tirar a trava para depois remover. E aí tá aqui a outra travinha e aí está retirada a primeira parte, que é o cabo de energia. Bom, a placa de vídeo está conectada aqui e aqui tem esses dois parafusos. Eu vou aumentar um pouco o zoom aqui para você conseguir ver onde ficam os dois parafusos que prendem a placa de vídeo. Então eles estão aqui. Geralmente nos gabinetes há um pequeno espacinho aqui para você colocar a chave e é o que eu vou fazer agora. Então vou colocar a chave aqui e distorcer até conseguir retirar os parafusos. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado para os parafusos não caírem dentro da placa lá, ou então da placa de vídeo ou da placa mãe. E guarde seus parafusos em locais onde você consiga localizá-los facilmente. Então eu vou tirar o outro parafuso também. Depois eu vou tentar colocar ele aqui de lado. Guardei o outro parafuso. E agora a gente vai desconectar a placa da placa de vídeo da placa-mãe. Bom, aqui está a placa de vídeo, já foram retirados os conectores de energia e também os parafusos da parte de trás do gabinete. E como eu disse, a maioria das placas-mãe vem com travas para quando você coloca e conecta a sua placa de vídeo. A trava da placa-mãe Gigabyte fica geralmente aqui, eu vou aumentar o zoom. É exatamente aqui nesse cantinho, tá? Aqui nessa pecinha de plástico fica a trava. E para você destravar a sua placa de vídeo, basta que você aperte esse pequeno pedaço de plástico aqui do lado desse de metal, aperte para baixo. Então é o que eu vou fazer agora, tá? É bem complicado e é o único trecho que você consegue fazer isso. Então eu vou só apertar aqui, aperta lá para baixo, você vai ver um pequeno barulhinho. E aí já está destravado. Depois disso é só puxar a sua placa. Você puxa e a sua placa está destravada. Você deve tomar um certo cuidado com os outros componentes da sua placa-mãe. Então você tira ele bem com cuidado. Bom, aqui está removida a placa. Bom, esse é o mecanismo de trava. Quando você acopla a placa de vídeo na placa-mãe, essa travinha aqui sobe. E como eu já demonstrei, para você retirar a sua placa de vídeo depois de tirar o conector de energia e o parafuso, é só apertar isso aqui para baixo. E como a placa fica aqui, você só deve pressionar para baixo e puxar a sua placa. Lógico que você deve tomar bastante cuidado ao retirar a sua placa, para você não danificar os outros componentes próximos aqui. Tipo numa retirada abrupta, isso aí pode acontecer, tá? Então tome bastante cuidado, principalmente nesse momento da retirada,
para você não esbarrar nesses pequenos componentes aqui, porque se você danificar algum deles, isso pode causar falhas no seu computador e você não vai querer, numa retirada de placa, detonar todo o seu computador.